Olá, Doratingos. Este é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Imagine esse cenário. Uma casa chamada Greenhouse em Tateyama, distrito de Chiba, litoral do Japão. Isso já há mais ou menos uns 8 meses. Nessa casa foram reunidos 9 homens LGBTQIAPN+. Pronto, a gente tem um reality show de relacionamentos da Netflix, Japão, e que já está disponível em todas as Netflix do mundo, né? Desde 9 de julho de 2024. Não é propaganda da Netflix, mas poderia ser, né, dona Netflix? Poderia. Voltamos! Uhul! Uhul! Depois de 3 semanas de férias, férias enormes, né? Férias Faz um longas. ano que a gente não grava. Oi, É que dá essa Ellen! sensação mesmo. Oi, Elisa. Você lembrou que eu tô aqui, Elisa? Não tem como esquecer, né? Pois é, né, gente? É que vocês não estão vendo aqui a gente, então as pessoas não veem, mas a gente se vê. Exato. Uma hora dessas a gente faz um ao vivo. Não sei se vai dar muito certo, não, mas enfim. É, vai depender do engajamento. A gente vai jogar a a gente vai compartilhar a responsabilidade com quem nos ouve. Qual que é o nome desse reality show? Então, no Brasil estamos como O Namorado, mas aí eu estava lendo Hum. um post aqui, né? E aí tá falando assim que lá no Japão é o boyfriendo. Achei engraçado. Boyfriendo. E, né, em inglês, the boyfriend. Aham. Mas eu Boyfriend. já, porque É. eles falam dorama, né? Então, boyfriendo. Aham. Eu acho muito engraçado. Não estou, mas aqui tá escrito aqui, gente, né? Eu só li e tá escrito do jeito que eu li, tá? Então é isso. É Hum. interessante. Mas aqui na Netflix é E... um namorado. E, e assim, para vocês que estão acostumados a assistirem realities, vocês apaguem o que vocês conhecem. Eu, pelo menos, eu não sou muito fã. Eu assisto alguns, assisti alguns coreanos e tal. Achei legal, mas esse é diferente do que eu já vi. O jeito, assim, eu achei muito leve, muito diferente. Eu achei divertido. Eu queria ver mais e mais. Então, eu gostei pra caramba. Então, por isso que eu tô falando. Esqueçam os modelos de reality que vocês já viram, porque esse é diferente. Não só por ser de homens, mas porque é diferente mesmo a dinâmica. Eu achei interessantíssimo, assim, gostei. Fiquei e sempre ele esperando o é próximo episódio. e ele é o primeiro reality dedicado ao público LGBTQIA+, masculino, né? Com pessoas que se identificam como com homens e que a gente vai fazer a gente vai falar os participantes e a gente já vai entrar direto na assim, no que eles fazem, como que foi a participação de cada um deles. E tem idades até bem diferentes, backgrounds também bem diferentes. Então, foi o primeiro reality japonês desse tipo e acho que tá fazendo sucesso, né? Pelo menos você vê aí no X, no TikTok, no Instagram. Você vai vendo pelos. Enfim. Ó, a E gente aqui não vai tem, ter como, né, Elisa, não ter spoilers, porque mesmo porque já acabou, aliás, né, a aham, gente tem que avisar isso, porque como você está falando, a gente vai falar dos sim, personagens, então a gente vai falar como que acabou, né? Não vamos dar todos os sim. detalhes, mas tem spoiler. Então, a gente sempre vai falar de um ponto de vista emocional, a gente não vai julgar as pessoas que participaram,
que isso acontece muito, infelizmente. Então, a gente vai tentar ficar no máximo do interessante ponto de vista, e como a gente achou interessante algumas coisas, a gente talvez aprender alguma coisa com eles, ou o que ressoava com a nossa história em algum ponto, ou não. E isso a gente incentiva, respeito, né? Como a Ellie sempre fala, cada um cuida do seu mundinho, e nada de hate, né, com essas pessoas, porque mesmo quando é ator e atriz, tem o personagem como uma barreira, mas aqui não, aqui é a vida deles. Então, 9 homens corajosos, um país mais frio, né? A gente sabe que os países asiáticos têm muito mais barreiras que, pelo menos, a gente observa aqui do Ocidente. Então, vamos lá. A gente vai falar um por um e a gente vai contando histórias sobre eles. Na minha listinha aqui não tem ordem nem tem preferência de nada, mas o primeiro que eu coloquei aqui foi o Ryota, que ele tem 28 anos e na época, quando ele entrou, ele era modelo e trabalhava num café, e já atualizando, hoje ele está se dedicando à carreira de modelo. O Ryota, ele foi um que cresceu, né, Ellen, no, Sim. no reality. Ele é uma pessoa mais franzina, digamos assim, parece frágil, e ele até meio que é mais na dele, mas aí você vai percebendo que, na medida que eles ficaram lá praticamente um mês, né? Uns 30 dias deve ter sido. Então, ele foi um dos primeiros que chegou e ficou até o final. E ele aparentava alguém muito mais na dele, mais quieto, mas aí a gente foi só se surpreendendo, talvez eu possa falar isso pela Ellen também, que a gente foi se surpreendendo, porque às vezes ele pegava as dicas, ó, e ia lá e fazia o que ele fazia, e nos surpreendia também, A Elisa falando assim que a gente não né? é para a gente julgar a pessoa, mas eu fiquei tentando, mas eu estou fazendo um julgamento agora. Eu Aham. fiquei tentando entender como ele trabalhava de modelo, mas enfim, Ah, tá. entendeu? Mas aí é cada Mas um, mas isso que a Elisa está falando, eu não podia deixar de falar, tá, gente? Então, mas depois, quando quem não assistiu for assistir, aí, talvez me entenda. Mas enfim, ele aí é aquela trabalhava coisa de gosto, né? de gosto mesmo. Para o meu, não. Mas ele realmente, desse ponto que a Elisa está falando, assim, eu achei, eu falei, nossa, mas ele é muito, assim, né? Ele fica muito quieto, ele não vai conseguir se expressar e tal. Mas depois eu fui percebendo que ele é uma pessoa que, quando ele tem um objetivo, ele vai até o final. Ele não desiste daquilo, né? Pelo menos foi o Uhum, que ele passou ali. Ele falou, não, é este aqui, eu vou até o fim, mesmo ele vendo que não teria nenhuma chance, assim, né, de acontecer nada pro lado dele, mas ele falou, não, eu sou fiel a isso que eu escolhi aqui. Então parece que é uma pessoa que, se ela tem um objetivo, ela vai chegar nele, né? uhum. Então, eu achei bem, e depois ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, né, que era se Sim, expressar mesmo, que foi o objetivo dele, né, que ele colocou lá no começo, né? A foi. maioria deles, né, foi muito isso, né? Sim. De conseguir se expressar, porque como a Elisa falou, eles são pessoas que estão, né, na busca de um lugar, né? Inclusive tem um dos participantes que a gente já vai falar que nem a família dele sabia. Então você pensa no na questão, porque daí a família não sabia, agora o mundo inteiro sabe. Então, e a Uhum, família soube ao mesmo tempo. Então, né, é um negócio que é forte, né? Não é para qualquer um. uhum. Ou a família viu, no caso, né? Que até é a pessoa que tá aqui na sequência pra mim, que é o Ah, é o próximo. Taeheon, que tem 34 anos. Eu acho que ele nasceu na Coreia, não é isso? É, Na ele é Coreia do Sul. coreano. Uhum. Ele é coreano e ele é designer. E ele foi um que teve uma. Também trouxe essa impressão de uma pessoa mais na dele. Parecia que ele não estava muito se envolvendo ali com
as pessoas, e depois teve um reencontro, né, uma reunião dos participantes com os apresentadores que aconteceu no último sábado. A gente está gravando numa terça-feira, então foi no sábado anterior. Ele falou que uma possível causa dessa introspecção foi por causa do idioma, que não é o primeiro idioma dele, o japonês. Não sei nem se é japonês, é o idioma em si, mas, né, vamos aproveitar a licença poética. Então ele teve uma certa dificuldade no começo, então provavelmente ele não se envolveu muito ali com as pessoas, porque ele estava tentando entender. E depois ele falou que ele está morando, né? Ele continua mora no Japão, e aí ele aprendeu muito com as pessoas, e ele foi esse cara de 34 anos que ainda não tinha falado para os pais sobre o coming out, né? Que é o sair do armário, digamos assim, que sair do armário meio que virou uma piada, pelo menos a gente em português aqui, interessante ponto de vista, e que é algo que acontece que não deveria existir, né? Esse coming out, eu me revelar, né? Aquela pergunta inversa, né? A pessoa é heteronormativa, você sai falando, olha mãe, olha pai, eu sou cis, eu gosto de pessoas do sexo oposto, né? A gente não tem esse coming out de todo mundo. Tem da comunidade LGBTQIAPN+. Enfim. E foi interessante, não sei se chegou a ver, mas ele até compartilhou uma troca de conversa com a mãe dele recente, ou ele compartilhou recentemente essa conversa, né? De que se as pessoas começassem a falar, porque até aí ele já tinha falado, né, para a mãe e para o pai. Aí a mãe, ele falou assim: se as pessoas, vizinhos ou pessoas em volta, ou sei lá, por rede social, começassem a falar alguma coisa, para ela, se eu não me engano, que era para ela não perder tempo com isso, digamos assim, né? Que de repente ele falaria com as pessoas, e aí ela falou assim: não se preocupa, não. Meio que apoiando ele, sabe? Tipo, não esquenta com isso, não. Eu gosto de você, sabe? Dando apoio. E Bacana. então foi bem interessante isso que ele compartilhou. E alguma coisa chamou atenção nele? Então, o que eu achei interessante foi isso, né, dessa não conversa, ele não conseguia conversar sobre, e eu acredito, assim, pelo que eu estava olhando dele lá né, da participação dele, eu acho que ele saiu, inclusive, de casa, tem a carreira dele em si, mas ele se sentia mais focado, porque tem a cobrança de casar, né, você está na hora do casamento e tal, então ele vai morar sozinho em outro país, porque ele ainda está perdido nisso, e você saindo, você arrasta essa decisão que é tão cobrada, né? E ele já Uhum, sabia, mas a família não. Então, isso, ele, para mim, ele estava ganhando tempo, e além do tempo, o tempo para ele, né? Para ele colocar todas essas ideias. E aí, quando ele conversa com os outros meninos, ele fala assim: mesmo que meus pais não me apoiem, minha família não me apoie, eu tenho um grupo agora que eu consigo falar sobre isso. Então, eu achei interessante. Então, ele se sentia muito só, né? uhum, Por isso que talvez ele mais fechado, mas ao mesmo tempo os conselhos dele eram ótimos. Assim, uhum, quando ele falava com os outros, ele é muito maduro. Não pela idade, mas a cabeça dele é muito boa, assim, para ter uma visão, ele estando de fora, né? Ele conseguir ter um olhar abrangente de tudo, sem levar para o pessoal. Ele conseguia fazer isso. Então, eu achei bem uhum. legal. Então, ele foi um cara bem Ele, assim neutro, parecia neutro, mas ao mesmo tempo ele tinha uma opinião muito forte, né? Ele sim, tinha a opinião dele. ele ficou muito amigo do Gensei, que a gente vai falar daqui a pouco, que também vai e volta do Japão, né? No caso, ele é japonês, mas vamos falar de entrada do Gensei, a gente fala um pouco da amizade deles. E o Gensei também tem 34 anos, é cabeleireiro e maquiador em Taiwan. Então, nesse programa de reunião dos integrantes com os apresentadores, ele comentou que ele fica um mês em Taiwan e fica uma semana em Tóquio. Então, ele agora vai e volta, né? Japão e Taiwan. Ah,
nesse programa extra que teve, que tá no YouTube, não tá na Netflix, no caso, tá no YouTube da Netflix Japão. Ele ficou do lado do Taehyung, e aí você percebia que eles tinham uma conexão ali nas conversas e tal, de como amigo, que eles trocam mensagens sempre, então Até tem uma fisicamente eles são coisa meio parecidos, né? Você também, olha assim, eles são meio parecidos. sim. E interessante do ponto de vista, o Taehyung tá muito mais bonito no programa de reunião deles. Mas foi a primeira coisa que o apresentador falou, né? Ele falou: Nossa, vocês Aham. são muito mais bonitos pessoalmente. E eu olhei É. também e falei: Realmente. Aí eu vi o que eu falei aqui, que eu fiquei pensando como ele seria modelo lá, ele também tá diferente. Eu falei: Nossa, Aham. tá é diferente. Deve ser a luz, a câmera, alguma coisa assim que. E lá no programa era mais bonito mesmo, assim, o brilho deles é Aham. diferente. Não sei se também porque ganhou aí, eles foram fazer outros tratamentos, Talvez. né? Não, Porque mas no ficaram mais caso visíveis dele, na mídia, né? mas eu acho que o Terrell foi por causa do cabelo. O cabelo dele no programa tava meio com mechas, tava sempre pra frente. Aí ele fez um penteado no, nesse último programa aí, ele tava mais bonito. É que coreano tem E, disso, né? Mexe no cabelo, já fica outra pessoa, né? Eles põem nossa, é pra frente, verdade. coreano tem muito isso. Mexeu o cabelo, mudou totalmente a fisionomia. Aí hoje em dia eu vejo muito com os atores, né, da Tailândia também, até da Coreia, de o tanto de penteado que eles fazem. Não é uma coisa básica igual era ultimamente, meio que coloca passa gel, digamos assim, interessante do ponto de vista. Mas o Hoje cabelo deles até, não tem jeito, né? Se eles não fizerem diferente, porque é liso, né? Então, se não mudar, né? sim, O tipo, se não fizer uns penteados diferentes, vai ficar sempre com o mesmo rosto, né? sim. Então, o Gensei, ele teve uma o Gensei ele teve um leve engano, É um leve, é muito leve. um leve engano. Ele acabou se interessando pelo Ryota no começo e ele tava crente que o Ryota gostava dele de volta. Gente, Ainda mas você bem que sabe que ele até eu achei. deu a Eu até entender, fiquei, eu né? falei, gente, deu para, né? Aí eu fiquei, falei, Deu a olha que entender. legal. E depois eu também tive a mesma decepção que ele. Eu falei, ué, o que que E o... aconteceu? aí o Ryota sempre surpreendia. Quando você achava que ele gostava de um, ele... Não, eu gosto do fulano. Ele não falava não, né? Ele falava, eu gosto do fulano. É, ele Aí era. depois ele foi gostar de outro, foi gostar do ciclano, que aí com o ciclano ele investiu. Mas eles tiveram um date. Esse é um date. Eles tiveram um encontro, o Gensei e o Ryota, mais pro fim. E, e aí você vê a pessoa se abrindo, né? O Gensei também parecia que era mais na dele, aí você vê ele abrindo o coração e coloca o sentimento para fora, que a gente sempre fala que é importante a gente compartilhar com quem a gente confia, ou com um terapeuta, ou com um psicólogo, ou com um médico, se for o caso, né? Pessoas de confiança compartilhar as emoções, até o ponto de você mesmo começar a perceber como você se sente, como consegue ter uma conversa interna, também é pelo menos uma interessante ponto de vista, é um ponto de evolução, você conseguir entender o que você sente e meio que conversar, entre aspas, consigo mesmo, né? De tipo, não, deixa eu chorar, deixa eu rir, deixa eu entender se for o caso. Às vezes a gente precisa entender o que a gente está sentindo para poder não sair gritando, batendo porta, né? Ofendendo as pessoas de graça, digamos assim. E lá a Ah, gente via muito que o objetivo deles era o mesmo, era eles uhum, poderem se expressar, porque eles não conseguiam, né, se expressar. Então, isso que a Elisa falou de você procurar uma ajuda quando você não tem com quem é muito importante. Porque aí uhum, tira esse ponto de você sempre estar sozinho. E aí lá eles perceberam que tem muito mais gente no mesmo, né, do mesmo jeito do que eles imaginavam. Eles pensavam que, uhum. porque a gente faz isso, né? A gente acha que a gente é o único no mundo que está sofrendo daquilo. E aí, às vezes, você acha uma turma parecida e você fala, caramba, né? Tem muito mais gente do que eu imaginava, né? Na mesma condição. Ou às vezes até E mais.
E interessante isso que você falou, que foi o que eu pensei em comentar. O, o grupo de pessoas reunidas, provavelmente tem um ponto em comum de história, que é a orientação sexual. Dois ali falaram que eram bissexuais, que é legal falar também, mas a maioria ali tem a orientação sexual para o mesmo sexo, de afetividade, de amor, de paixão, de sentir desejo físico. É, e aí a gente vê a importância da comunidade, a importância dos grupos, porque pessoas que passam pelas mesmas situações, desafios, alegrias e tristezas, digamos assim. Aí você, igual você falou, a gente vê que não tá sozinho, né? Tem outras pessoas que passam por coisas parecidas, igual nunca vai ser, que cada um tem uma história. Mas me coloca no lugar de posso ser vulnerável, posso me sentir à vontade, eu posso compartilhar, porque a pessoa vai me entender, eu não preciso explicar o que que tá acontecendo. Muitas vezes é chato isso, né, de explicar o que que você está sentindo, o que que aconteceu, de onde que eu vim, para onde que eu vou. E pessoas que se encontram em algumas situações de vida, de caminhos, etc., tem esse lugar de coisas em comum que formam grupos, comunidades, dependendo, e você se sente à vontade em se abrir, porque exatamente por isso, porque você não vai precisar explicar, não vai precisar se defender, não vai precisar brigar, sabe? Simplesmente falar. E aí, Nossa, e como é importante, né? Ter esse lugar de fala, exato. né? Você poder se expressar da maneira que você sente, sem alguém, né? Como você disse, estar te condenando pelo que você está pensando, pelo que você está falando. Sim, sim. E duas pessoas que até agora, os três que a gente falou, eles chegaram no mesmo dia, né? Foi no primeiro dia do que começaram as gravações, digamos assim. Depois, eles foram apresentados ao Uzaki, que é um dançarino, Eu falei, olha, esse é bom, um dançador de forró. dançador. É, ele é um go-go boy, que é um Uhum. dançarino de boates, não sei qual é a palavra de hoje em dia, mas enfim, de lugares onde tem apresentação de homens musculosos, com menos roupa possível, e que é o trabalho dele, e ele é muito conhecido no Japão, porque até os É famoso, apresentadores, ele é famoso, famoso. e, e muito interessante. Quando ele E chegou, o por, pessoal pensava que ele era, né, tratava como um idol, né? Ficava, nossa, mas ele quase ficou perto isso. de mim, né? Não Meu sei o quê. Deus, eu, tipo, É, abracei o Zac, é isso aí. até eles verem a alimentação Até dele, chegar para a poder hora do frango. manter todo o corpaço que ele tem, todos os músculos, que é muita dedicação, muita alimentação, né? Que ele mesmo provavelmente chegou nesse lugar de se alimentar dessa maneira. E, Deixa, enfim, quando eles ele vão muito fazer um. espontâneo do lado de fora, mas ele pessoalmente muito na dele. Assim, Isso que eu nossa, eu queria acho que ele é falar. o que menos se expressava, né? E a gente achava que ele ia ser Exato. o cara que era, porque ele está o tempo inteiro com pessoas, né? Então você acha que ele, mas ele é muito tímido, não tem nada Hum, daquilo, né? Então eu também queria falar disso, que quanto a gente põe um personagem quando a gente está trabalhando, hum, né? Porque ele estava trabalhando, tá a muito. trabalho, ele é aquele cara, aí chegou lá e falei, nossa, ele apagou assim, né? Ele é totalmente o oposto daquilo que ele apresentava lá, Sim. como Você vê todo dançador. lá, dançador, como dançador, dançarino sedutor, pronto. Pronto, isso aí, é isso que eu quis dizer. Um dançarino sedutor. E é exatamente esse papel de seduzir, de chamar Sim, atenção, de trazer trazer a pessoa pro, pra si, né? E toda essa energia de se expressar com o corpo e todo o trabalho que tem. Então é uma dedicação. Ah, ele é um go-go boy, ele é um dançarino
numa boate, por exemplo. E é o trabalho dele. Mas é como eu ouvi uma vez aqui no Brasil, aquele que fazia o papel de Agostinho Carrara, eu esqueci o nome dele. Hum, E ele chega nos lugares, as pessoas esperam dele aquela, né, a performance dele, né, personagem. o personagem. E ele é super grosso, né? Ele é um cara, não grosso, não diria grosso, mas ele é um cara sério, né? Uhum, Então as pessoas vão com uma ideia e chega lá ele é totalmente diferente. É a mesma coisa do Saki, né? Que ele é totalmente diferente daquilo. Se você esperar um cara, e não que ele seja grosso, ele é simpático, mas ele é tímido. Ele não vai ser com você aquilo que ele fazia, né? Faz na profissão dele. sim, Então ele é aí bem, bem quietão mesmo, assim, né? Até para sim. brigar pelo frango dele, ele tinha timidez. Ele foi tranquilo. Foi tranquilo, ele Bom, era mais essa tranquilo. parte do frango vocês não têm que assistir para entender. É, que eu ia contar, mas Um, não vou mais. um outro que chegou depois foi o Ikuo, que tem 22 anos, mais novinho. Ele já chegou, já tinha, pelo que eu entender, parecia que ele já tinha ali umas quase 2 semanas, talvez, de programa. É, chegou porque o saque saiu e ele entrou, não foi? Ah, quase isso, é. Quase Foi isso, né? praticamente isso. E o Ikuo, ele trabalha com tipo cafés, com catering, acho que preparação de bolos, como fala? Buffet, que a gente conhece como buffet, talvez, acho que seria isso. Preparação e servir as pessoas, né, quando vai, em festas e em reuniões. Acho que é isso, seria o catering, seria a tradução do nosso buffet, que você contrata o buffet, prepara a comida, e tem as pessoas que trabalham para servir no dia, montagem, etc. E já chegou muito sorridente, já chegou muito assim, tipo, preciso, né? Me conheçam. Pelo menos essa foi a Ele energia que eu era percebi. Bem para acelerado. fora. O Uhum. contrário do Zac, na realidade, né? Hum, O que você Ele era achou, bem. Ellen? Então, dele, assim, eu achei. Porque, como ele chegou mais no fim, eu achei que deu uma perdida, assim. Ele ficou meio. Sim, Né? Então, por isso que eu acho que ele já chegou nessa vibe aí de me conheçam, porque, né? E aí já chegou super animado e tal. E... Mas eu achei que ele ficou meio perdidinho, né? Porque ele teve pouco tempo com as pessoas ali, né? Acho que ele não ficou nem uma semana, eu acho. Ou 2 semanas, será? Então ele ficou bem pouco. Mas, assim, uma pessoa super alto astral, assim, né? Divertida. Pelo menos sim. parecia. Depois eu achei que ele foi achando o lugar dele mesmo, assim. Ele não apagou totalmente, mas ele também não ficou no mesmo jeito que ele chegou, né? Ele deu Aham. uma... Ele falou, agora eu sei onde eu tô. Então ele deu uma... E teve uma coisa que E aconteceu com ele também, né? Que pode até a gente falar. comentou, Foi. que ele é uma pessoa muito assim, que se preocupa com o outro, pelo que não era só para Hum, aparecer ali, ele é uma pessoa preocupada assim com o bem-estar de todos no grupo. Ele não, assim, pelo que eu entendi, ele não consegue ver que o grupo está um de cara fechada com o outro, um está falando com o outro, aquilo faz mal para ele, ele se sente mal naquele ambiente. Então ele tenta sempre procurar ali o que está acontecendo para ele meio que consertar as coisas. E tentar ajudar, né? tentar ajudar e tal. E até eu estava falando com a Elisa que, como a gente fala muito de terapia, a gente é terapeuta, né? Então a gente estava falando sobre esse lance do Salvador, a gente acaba falando sempre, né? Hum, Então ele estava tentando salvar ali, mas essas coisas não dá para a gente fazer, porque é o outro que se salva, né? A gente só consegue fazer para a gente, para o outro não tem jeito. E aí, quando ele entra nesse lugar de querer salvar as coisas ali, consertar para ajudar, porque a intenção dele era boa. Ele não tinha uma hum. intenção de ferrar ninguém. Mas o que aparece para todo mundo ali, principalmente para quem estava envolvido nisso, falou: por que que você fez isso? Né? Por que que você se É. meteu? Então as pessoas entendem errado. E aí você fica como o ruim da história, como se você quisesse ferrar um, né? No caso deles que estão ali buscando o relacionamento, a impressão que deu é que ele queria que um ficasse contra o outro, mas não tinha nada a ver com isso, né? Uhum. Ele estava só tentando ajudar. A gente que está de fora viu isso, né? Porque a gente está assistindo, mas quem está lá dentro teve um outro entendimento da situação, né? Sim. Principalmente quem estava envolvido na situação, né? Isso.
Porque tinham ali dois, que a gente vai falar daqui a pouco quem são. Um tava, vamos dizer, emburrado no dia e deixou bem claro que ele não tava feliz, digamos assim, tava emburrado mesmo, né? Aí falou isso pra todos. E aí fica aquele clima estranho, porque o outro fez aquela cara de, ah, meu Deus, o que que tá acontecendo hoje? Aí, ah, mas o que aconteceu? Ah, não quero falar agora. O outro já explica que tá acontecendo isso e aquilo, ele acha que é uma coisa. Mas ele sabe também, depois de alguns dias, que essa pessoa que ele gosta tem um tempo de maturação, talvez. Tem isso. O tempo de maturação, o tempo de me deixa fazer minha birra um pouco, depois eu vou conversar com você. E lembrando que essa pessoa tem 23 anos, né? As duas pessoas Tem envolvidas têm as 23 duas. anos, então. E ele queria deixar o clima mais legal, porque ele é mais extrovertido, pelo menos é o que parece, e cool. Então ele fez o que ele podia, movimentou, só que daí um desses dois em particular não gostou, porque aí eu, pelo menos, eu me sentiria invadida nesse Sim. espaço de. Ainda mais num reality show, que o objetivo é, igual ele falou, é arrumar um romance, ou conhecer pessoas, seja para ter um romance ou para amizade, daí você vai experimentar e vai ver o que acontece. Então, enfim, tudo se resolveu, aí você assiste para ver a parte completa dessa história. É como se tirassem a sua voz, né? Porque você, ah, não, É, deixa que eu resolvo por você. E isso acontece na vida da gente. Né? As pessoas dizem, hum, ah, deixa que eu resolvo. Só que às vezes a pessoa quer resolver sozinha, igual ali, eles estão, né, buscando falar sobre, porque eles não tinham espaço. Aí vem alguém e toma frente. A intenção era boa, mas, né, a gente é, precisa avaliar isso aí. É muito legal a gente olhar assim para cada um. E agora eu vou falar do meu preferido. Falei para eles que esse era o meu favorito da casa, pela animação dele, porque ele não chega a ser como o, e cool. eu esqueci o nome do bichinho. Isso, do Iku, o Alan. O Alan, por Uhum, quê? Que não é só porque ele é brasileiro, não é só por isso, mas o jeito que ele chegou na casa, ele chegou e ele abraçou cada um, sabe? Então, quando ele chegou, ele já, aquela energia já se viu ali, né? Porque todo mundo, o japonês é mais quietinho e tal, né? E ele já chegou, porque, deixa eu explicar, não é que ele é brasileiro, brasileiro, ele é brasileiro sim, mas a mãe dele é nipo, brasileiro, e o pai dele é italiano com japonês, né? Foi o que ele falou lá. hum, E aí ele é do Brasil, mas mora lá há muito tempo, que ele foi com a mãe dele para lá há muito tempo. uhum, Mas aí essa energia ele tem, né? Então ele chegou abraçando todo mundo, e aí todo mundo já fica meio à vontade com a presença dele. Ele deixa, ele tem esse negócio de deixar a pessoa à vontade. Eu falei, nossa, deve ser muito legal conversar com ele. Ele parece que é uma pessoa. Mas não é só o oba-oba daquilo, né, que todo mundo pensa do brasileiro, não é isso. Ele é um cara que tem uma cabeça bacana pelas. O que ele viveu, a história de vida dele é muito bacana também, sofrida. Cada um lá tem sua história, mas ele contou. A maioria lá não contou muito assim, contou por cima. Ele não, ele foi bem, bem aberto com o que ele viveu e ele não tem problema nenhum com isso. Inclusive, ele falou que foi por isso que ele tem, ele fala muito de autoestima e ele tem. Então, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sempre trabalhei muito para assim ter essa autoestima. Eu sempre fiz muito, um trabalho muito forte sobre isso. Hoje em dia está melhor. Mas então por isso que eu me identifiquei, porque eu falei, nossa, acho que eu gostaria de ter sido assim a minha vida inteira, sabe? Sem se preocupar com a opinião do outro. Não é que ele vai ignorar o que você pensa, não é isso, mas ele com ele está muito bem. Pelo menos uhum. lá foi o que ele passou, não sei na vida real, né? Mas lá foi essa impressão que eu tive. Não sei se a Elisa pensou sobre Sim. isso, mas eu achei muito bacana esse jeitão dele, assim. Aí ele tem 29 anos também, então já tem um tempo de, pelo menos em relação aos outros ali, 23, 22, 20, 27, 28, nas idades que a gente for falando. Mas também por vir de uma família Mas você
mestiça, né? Talvez quando a gente fala, a gente olha para cá. Sim, Quando a gente fala de, tipo, eu tenho uma tia que casou com um japonês, é, e, e sempre falavam mestiço, né? Não fala assim, mas uma família plural que tem seis, são de seis. culturas, né? Então, ele tem essa questão aí dessa família é, Ocidente, Oriente, e provavelmente ali ele aprendeu bastante coisa. E esse jeitinho mais até bem brasileiro da positividade, então ele tem no sangue também, querendo ou não. Pode ser uma, como diz um ditado, pode ser uma maldição, mas pode ser uma sorte daquelas, né? Então, o caso dele ele usa para sorte. Mas assim, o E bacana, Alan, porque ele iluminou ele completamente, assim, eu achei, né? Minha opinião. exato, ele iluminou mesmo, e ele ajudou as outras pessoas a se iluminarem também. Tem uma coisa que ele falou que o Gensei leva para a vida, pelo próprio que a gente viu no programa, na reunião, e até o Ryota também comentou do Alan, se eu não me engano, que Também. o Alan falou: veja como você se sente antes de fazer uma escolha. Resumidamente, talvez não seja exatamente essa frase. Mas assim, se você se sente bem, feliz, vai lá e faz. Se você não se sente, você não faz. Então, o que legal, ele trouxe essa luz para as pessoas ali e trouxe essa questão de falar, né? De sentir e falar. Não perder a oportunidade, já que aquela era uma oportunidade limitada também. Ele é E ele trabalha com TI, né? Hoje no programa que eles fizeram, o especial deles, ele falou que continuava fazendo bem, mas ele não falou que se ele estava ainda na área de TI, né? Então eu exato. entendi que ele já não estava mais, mas não sei, né? Talvez ele tá como um influencer ou tá testando algumas coisas que a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe, mas por que que eu trouxe isso? Porque, teoricamente, a gente pensaria que era uma pessoa muito fechada pela área de trabalho. E não, né? Ele é um cara que tem a mente mais aberta, mesmo trabalhando numa área que a gente já imaginaria que são pessoas mais, né, certinhas, entre aspas. Estou dizendo certinho, entre aspas, nesse sentido, assim, de ser mais, né, dentro do quadrado. Uhum. Interessante ponto de E vista. aí depois, exatamente, bem isso aí. É, não é, né? E aí depois a gente já vai fazer uma conexão aqui, porque já teve uma conexão lá, né? E Uhum. o próximo participante que eu vou falar agora é o Kazuto, de 27 anos, que é um chefe japonês. E o Kazuto, eu falei, Elisa, o que que este homem tem, Elisa? Porque, assim, Aí eu trouxe a alguns Elisa exemplos falou, do mas eu que não. pode falar. O mais Mas ele, recente, deixa eu assim, falar, deixa eu falar. pode Aquelas, falar, olha aí. aquela nunca falei, Ai, né? Não Deus. exatamente isso. Mas o mais recente que eu vi, que depois que a Ellen perguntou, eu falei uma coisa e depois eu fui lá pro X, ou o X, ou o ex-Twitter. Aí apareceu lá, nossa, o Kazuto é o pica de mel. A gente não sabe o que Eu ele ri tem, muito mas quando ele todos, ele atrai todos, ou quase todos. todos. E se você olhar assim, não estou falando de beleza física, nada disso, gente. Eu estou falando assim, se você olha, é comum. Mas ele tem um Magnetismo. magnetismo ali, magnetismo, ele tem um Foda. magnetismo ali que, olha, é isso aí. É essa palavra. Essa- E aí o Alan, óbvio que o Alan não é besta nem nada também, né? Foi atraído pelo Uhum. magnetismo do Casuto, assim como todos os outros quase, né? De quase todos ali. A casa toda Mas o interessada no Casuto casal. era uma pessoa assim muito centrada, assim, pelo que a gente entende. Ele é jovem, né? 27 anos e ele já é chefe, então ele tem a carreira dele já tem um restaurante. Então acho que eles pensaram muito nisso, assim, nossa, como e ele é centrado, né? Uma pessoa que sabe o que quer. A impressão que dava era essa para mim, assim, de eu sei o que eu quero. E realmente nas relações ali dentro da casa, ele tinha dúvida, mas ao mesmo tempo ele não tinha dúvida nenhuma.
né? O que eu fui Hum, entender depois era que ele tinha uma dificuldade de, assim, que as coisas fossem muito rápido, hum, porque o Alan, ele é esse cara de acelerado, né? E ele é uma pessoa mais, assim, ele estuda, mas parece que ele é meio estratégico, assim. dá a impressão, Então, né? ele dá a impressão, não sabemos, né? Esses são só interessantes pontos de vista. É, Mas essa sensação que eu tive. e a cena memorável. Então, a gente não falou, mas eles receberam uma van, né, perua, que a gente conhece também, que eles teriam que vender café, café e afins, e algumas guloseimas, em alguns pontos dessa cidade que eles estavam, que é Tateyama, no litoral do Japão, e geralmente eles iam em duplas. Então, primeiro dia, aí sortearam, aí foi um deles, e essa pessoa escolheu uma outra para ir. E aí também os relacionamentos iam se aprofundando, ou as pessoas se conhecendo mais. E aí depois a gente começava a perceber. O Kazuto, o dia do Kazuto. Teve um dia lá mais pro final Né? Todo que o mundo queria que o Kazuto. caso. Aí, quem quer ir trabalhar comigo hoje, né, no café? Aí, um, dois, três. Todo mundo levantou a mão. Todos. E aí Aí, fica aquele né? drama, quem que ele ia escolher, né? Uhum. Que até então a gente já começou a perceber que tinha alguns interessados, já tinha acontecido uns dates. Aí a gente começa a ver, mas ele não me escolheu dessa vez. Mas o Kazuto vai de novo, todo mundo chamando o Kazuto para ir também trabalhar com ele. Querendo ou não, quando o Kazuto ia, eles vendiam muito, né? Faziam muito dinheiro. Sim, era o dia que mais vendia, né? E É uma coisa quase legal que você falou que eu isso. lembrei agora, que é um programa que, na maioria dos realities, eles ficam confinados. Esse não, eles podiam sair, e o Kazuto saía muito porque ele tinha a obrigação dele de chefe, tinha um restaurante, Sim, né? ele foi O trabalhar. Saki também saía para fazer o trabalho dele. Então, eles Sim. podiam sair, né? Continuava a vida e voltava depois do trabalho e tal. Então, o Kazuto às vezes ficava fora uns dias e o pessoal, nossa, que saudade do Kazuto. Aí eu falava, nossa, amigo, o que será, né? O que será? É esse nome, talvez, que eu falei. O magnetismo de mel dele. Mas, enfim. Mas foi legal porque ele é uma pessoa simpática. Eu gostava do Kazuto também, assim, né? Na Sim, participação dele, ele era muito claro quando ele e, sorria, ele ficava super bonitinho. e ele E era claro no que ele ia falar, né? Porque às vezes chegava o fulano lá falando, quero conversar com você lá. Ele falou, olha, fulano, será que dá pra gente conversar sem você me chamar no particular? Então ele era sincero, né? Com o que ele queria, sim, com o que ele não queria, e teve né? um dia que Então, o só que ele não Alan, era grosseiro, exato, ele, acho que a maioria ali muito educado, né? Não tinha um que não era não educado, tinha, um gente. padrão, digamos assim. Só o Iku que queria ajudar o clima da casa e talvez ali você pode achar que ele foi imprudente, né? Mas aí depende do ponto de vista. Teve uma noite que o Alan falou para todos que ele estava interessado no Kazuto na mesa do jantar. Aí o Ryota, Porque ele era né? desses, né? Ele era desses. Aí o Ryota foi lá, peraí, não posso perder tempo, não. Ah, Kazuto, quero falar com você depois. Ou também quero falar com o Kazuto em particular, posso? Aí você vai percebendo as diferenças, né? A evolução Das dos- pessoas. das pessoas, né? Nem são personagens, eles são pessoas. E Porque o Saki saiu, mas ele fez o que ele se propôs, né? Ele saiu antes de todo mundo, mas antes de sair, ele foi lá e falou que ele falou com quem, né? Ele queria falar e o que ele estava sentindo. Então ele conseguiu também, atingir o objetivo dele, né? sim. E muitos ali, Assim como até muitos, né, para 9 pessoas, acho que duas ou três pessoas, o objetivo no fim acabou sendo esse. Não deixar passar em branco a oportunidade e falar de quem era a pessoa que estava afim, que tinha atração e que gostaria de, pelo menos, falar, e sempre aquele jeito, né? Estou falando que gosto de você, mas assim, não se sinta responsável, ou tipo, você não tem uma obrigação responsável.
de resposta agora, de falar que sim, que não. O Casuto teve que dar Mesmo alguma porque depois que resposta. saísse dali, é, É, também pode conversar, né? teve, Mas o Casuto tinha que decidir algumas coisas, porque muitos foram porque era todo conversar em mundo, particular. quase. Todo mundo foi conversar em particular com ele. Só se Aproveitando essa ele, só se vibração. ele quisesse fazer um por dia de semana. É, aí, né, Exato. uma história dele. Mas não era o Agora, perfil dele também. Ai, agora, eu tô ai, enrolando porque esse ai, aqui. agora. Não, mas vamos mudar de humor. Seguindo nesse humor que a gente tá, o Dai foi outro sol que tinha lá nesses nove participantes. O Dai, de 23 anos, na época ele era estudante Os dois universitário. mais novos, né? Sim. Na verdade, o mais novo é o Iku, né? Mas ele entrou depois. É o Iku, sim. O Dai, 23 anos, ele estava estudando na época, depois hoje ele falou que terminou a faculdade e está vendo outras possibilidades. Acho que não deixou muito claro o que que ele estava fazendo. Mas pelos rumos que eu percebi hoje, que eu vi, talvez vai ver essa questão de influencer, de canal no YouTube, vamos ver. Aliás, já vamos Eu entregar também, se já. eu fosse eles, eu ia aproveitar. É, eu ia Sim, aproveitar nesse já momento que eu estou vou, na mídia e já ia vou, gastar todo o meu brilho, fazer o dinheiro que eu tinha que exato. fazer e depois eu ir embora. Ele abriu um canal com o Shun no YouTube. Saiu foto oficial deles, então já um grande spoiler desse The Boyfriend, desse reality, teve casal, não teve casal? Tivemos um casal, aliás, temos um casal. Mas Ficamos temos um e muito tivemos quase um outro. O outro ficou muito assim, quase. né? Quase. Eles foram se conhecer melhor depois, né? Exato. O Casuto, já vou entregar Vamos já. lá. Fica bem Ah, já. grande. O Casuto disse que ficou muito amigo do Alan e o Alan meio que confessou que ainda gosta do Casuto, mas até Então depois nós disso parece sabemos que que é uma amizade colorida de um lado e o amor unilateral. mas foi que o Caso falou que ele precisava É, de tempo, né? Ele falou sim, que ele não consegue assim, ele tem o tempo ele tem uma dele. questão aí, né? O Dai, nosso querido Dai, que também era um solzinho lá no Green Room, né, na Muito alto casa astral também. muito Uhum. alto astral, corpo malhadíssimo, sempre tava ali, né, Nossa. com as amigas, aparecia ele com as amigas, conversando com as amigas. Só que o Dai, muito apaixonado, logo de cara já se apaixonou. Emocionado, aliás. O Dai, muito emocionado, já se apaixonou logo de cara. Vou falar do Dai primeiro, depois a Ai, Ellen vai falar do Shun, que é o último participante, que já falei que eles estão juntos. É, o Dai se identificou com o Shun, alguma coisa chamou atenção. É, o Dai sempre sorridente, muito fofo, é, né, universitário e cheio das amigas. E ele falava claramente que ele saiu com não sei quem. Aliás, ele até teve um caso com o Alan. Acho que ele teve um date com o Alan. ah, é? Você não É. lembra disso? Que quando o Alan Ah, não, foi chegou, mesmo, que até teve quando o Alan Ah, chegou, sim, aí teve todo o enrosco, né? Uhum, foi exato. mesmo. Aí, ó, E fofoca. eles. Fofoca que é contada no Que programa aí o mesmo. Shun até falou: você já se conhecia? Lembrei, é verdade. Exatamente. Então, isso foi. é, Isso virou DR lá entre eles. Não, mas o que que não virava? Me conta, Exato. O né? que que não virou? O que que não virava? Porque o Dai, cheio de sorrisos e tal, e tinha o Shun para equilibrar, né, Ellen? Quem que é o Shun, Ellen? O Shun, 23 anos, é artista. Aí você fala artista. O que que o artista, a maioria dos artistas tem em comum? Sensibilidade. Uma pessoa extremamente sensível. Só que quando a pessoa é extremamente sensível, na maioria das vezes ela não sabe dar nome para essas sensibilidades, ela não consegue Hum, entender, ela mesma não sabe. Então ela tem uma dificuldade gigante, ela sabe que está acontecendo alguma coisa. E aí alguns tendem a se fechar, outros tendem a ir para o mundo dos alucinógenos, vamos dizer assim, hum, porque não consegue se entender.
e Vícios, outros né? tendem a ser para fora, exatamente. Então, no caso do chum, eu falo para eles, eu quero falar do chum, é só o chum que eu quero falar, É, não que os vamos outros, saber por mas que agora. porque eu me identifico muito. E aí, porque é uma pessoa muito, você olha assim, muito tranquila, aparentemente, mas é uma pessoa muito difícil de conviver. Por quê? Porque ninguém entende o que ele está sentindo, nem ele. Então é difícil para ele explicar. E Será que aí ele é quem está de pisciano? fora, provavelmente. Se não for pisciano, é canceriano. E aí ele não consegue se expressar também. Ele fica quieto, né? Porque Uhum. artista faz o quê, gente? Ele vai usar a arte para fazer a expressão dele. Então ele não sente a necessidade de falar. Só que quem está de fora, que precisa ouvir, por exemplo, o Dai, um cara que é tudo para fora, que conversa, que ele fala tudo que ele pensa, ele se apaixona por uma pessoa desse tipo, fica muito Hum, complicado, porque ele fala, o que que eu fiz de errado agora? Porque tudo é motivo. Por isso que eu falei tudo era motivo para DR. De tudo uhum, para ele. O Alan chegou, já foi um motivo enorme, porque ele falou assim, como assim ele conhece esse cara? Da onde? E mesmo porque o Shun veio de um relacionamento, de vários relacionamentos tóxicos, né? Então ele ficou com medo do Dai estar na mesma vibe dos outros, né? E ele já fala mesmo, ele já falou, eu não me interessei por ninguém, ninguém aqui tem minha vibe. E ele chegou é uma vez e falou verdade. assim, o Dai, ele me desgasta, eu perco energia com ele. Por quê? E aí eu vou explicar agora porque eu entendo muito disso. Porque assim, você é uma pessoa quieta. Então, naquele momento, você não consegue explicar mesmo o que você está sentindo, mas você está sentindo. Aquilo foi ruim para você. Mas você não consegue. Aí chega aquela pessoa, cheia, nossa, mas o que está acontecendo? Bem que está isso? E, nananã, e nananã. E aquilo, você vai Hum, ficando muito, vai ficando pior aquilo, porque a sensibilidade é muito alta, né? E aí você está sentindo tudo ao mesmo tempo. E aí a pessoa vai se fechando mais ainda. E aí você vai perdendo energia mesmo. Aí você fala assim, eu não quero falar com ninguém. Aí o outro chega perto, abraça, aí você, né? Porque a gente viu várias cenas dessa, né? O Dai chegava perto para abraçar ele, né? Falava, sai daqui, né? E aí eu ficava com raiva. Eu falei, nossa, Lisa, que menino mais chato. E aí eu falava, nossa, por quê? Porque eu também sou no mesmo vibe, né? Chatice. Aí um achou um chato, encontra o outro, aí você se identifica. Então era muito isso. E aí depois, só que o Dai é uma pessoa assim que ele é muito compreensiva, né? Porque ele entendeu, acho, não sei se só por causa da paixão dele estar apaixonado, mas pelo que eu entendi não era só isso, ele realmente queria conhecer mais do Chum, né? Ele sabia que tinha mais ali. Então, a tendência de pessoas assim, falo por experiência própria, ou você se afasta, né? Ou aquelas pessoas se afastam muito de você e você vai se sentir horrível, porque você fala, né? Que depois de um tempo você não sabe o que você fez de errado mesmo. Ou as pessoas ficam próximas, as que realmente querem saber quem você é, ficam próximas e aí entende que você precisa de um tempo, né, para você raciocinar aquilo que você sentiu, para você uhum, conseguir expressar aquilo depois com palavras, sim. né? E o próprio Chum falava, gente, eu não posso nem contar porque é bobeira. É isso que eu senti é uma bobagem para as outras pessoas, mas para ele era uma tempestade no copo d'água para as outras pessoas, mas para ele realmente era uma tempestade, né? Uhum. Então, isso eu falando aqui, eu comigo, né, do meu entendimento sobre. Mas pode ser que as pessoas que assistam tenham outro olhar. A Elisa deve ter, né, um outro olhar sobre. Mas Hum. por isso que eu queria muito falar dele. Ele. E a gente afasta as pessoas sem querer. Não, eu entendo isso também, essa questão de não saber o que tá sentindo ou não sentir que tem lugar para falar, cria barreiras. No meu caso, eu com a gente conversando, desde o comecinho, a Ellen e uma outra amiga nossa são muito visuais, mesmo que não seja visual assim, sei lá, tipo médium, como é que fala? Vidente, né? Que vê ali Ostensivo, que pode ver um espírito ou não sei o quê, mas na imaginação, eu pelo menos eu entendo assim, na minha imaginação também às vezes me vêm muitas imagens para eu entender algumas coisas. Elas me falavam, nossa, mas eu tô vendo um iceberg e tipo, o meu emocional era um iceberg gelado. Então, provavelmente eu tinha um chum ali quando eu era adolescente.
E fui crescendo, 20 e poucos anos, etc., até começar a me libertar dessas coisas. E a Ellie também provavelmente passou pelo processo de se libertar dessas barreiras que a gente cria, ou das emoções que a gente congela, ou sei lá. Enfim, o Shun com o Dai tiveram muitos altos e baixos, e mesmo eles não tendo um relacionamento desde o começo, mas já parecia um relacionamento. Você vendo de fora, você já Sim, sabia que tinha alguma coisa ali. e deu match. É. E o Iku tentou ajudar os dois. O Dai não gostou, porque ele sabia que o Shun precisava de um tempo para poder falar. O Terreon foi um que deu um ótimo conselho pro Shun, para ele poder chegar até o Dai numa certa situação e pedir desculpa, que é algo que provavelmente ele não iria Ah, essa fazer. cena foi linda, né? Uhum. Foi. Tipo, o Sol tava passando pelo eclipse, e aí o Shun vai lá, pede desculpa, o Sol voltou a brilhar, né? Bem Mais isso. uma, mais uma E era um licença negócio que o poética. próprio Shun falava assim, eu não sinto que eu preciso pedir desculpas. Aí o Taeho falava assim, mas não é que você precise, mas o outro precisa ouvir. Talvez você não tenha culpa de nada, então peça e depois você vai conversar e vai expor o que você sente, Uhum, né? E aí ele seguiu o conselho, foi muito legal. sim. Porque dentro da cabeça dele ele não necessitava dessas desculpas, né? Ele falava, não preciso pedir, mas o outro precisava ouvir, né? E aí é o equilíbrio do relacionamento, né? É, e essas nove pessoas, a gente acompanhou um mês da vida delas em 10 episódios. É, eu, desde que eu vi a propaganda, eu acho que eu mandei logo para Ellen, se eu não me engano. Não sei se você viu Ela e a já gente me mandou compartilhou. e eu falei, não, você Aí que me mandou. A Ellen viu também, achou super legal. Eu já acompanho alguns realities LGBTQIAP+, da Coreia, que chama His Man. Aí tem o 1, e o 2 e o 3 já, que é bem interessante também. E então fica a dica procurar aí nas redes, onde que pode assistir. Acho que eles depois vão para algumas plataformas. Não tá só Eu acho que agora a local. tendência é crescer, né, Elisa? Exato. Depois desse, eu acho que talvez venham para essas plataformas, esses de outros países, né? É, e eu reparando que eu falo muitos exatos. Uma nova mania quando eu tô gravando, está gravando. Ah, com essa exatidão toda que a vida tem, só que não tem nenhuma, é, estamos muito felizes de estar aqui gravando de novo. Ah, o Dora Cast vai passar por mais algumas pequenas modificações. A partir de agora, Ajustes, né? ajustes, sim, afinar, né? Não sei, afinar as cordas desse instrumento que a gente está tocando. E pode ir de 8 a 80 nas imaginações aqui, enfim. É, Todo spoilers mundo aqui é virão. muito Sinto criativo, gente. muito. É, vamos. Agora vai ter spoiler. A gente não vai mais ficar cheia de dedos quando for falar das emoções aqui. A gente vai entregar, abrir nosso coração, como sempre. Eu acho que cada vez está abrindo um pouco mais, né? Na medida que a gente fica à vontade aqui com alguns assuntos. Então, para quem gosta de spoiler, teremos spoilers. E para quem não gosta, vai, assiste as indicações que a gente trouxe aqui e depois volta para escutar. Mas a gente vai deixar bem certinho isso também nas descrições e logo no começo dos próximos episódios. Ellen, últimas palavras sobre The Boyfriend. Ah, Aqui, né? como A eu gente pode disse, já continuar não, conversando depois. eu já tinha falado que foi assim, foi totalmente diferente do que eu estou acostumada a assistir, né? A Elisa já está acostumada a ver, eu já não estava, e eu achei muito bom, totalmente diferente dos que eu assisto mais os héteros, então eu achei Uhum, assim uma dinâmica muito bacana, achei legal eles falarem de emoções e a gente vê que tem os relacionamentos tem problema de todos, não né? Não importa. importa se é homem,
com mulher, se é mulher com mulher, se é homem, vai ter problema porque são Hum, pessoas diferentes e aí querem viver juntos, mas têm os desafios. E aí aquilo que a gente sempre fala do respeito. Então, para mim, foi uma série bem bacana, assim. E gostosa de, porque como eu falei, né, eu ficava esperando os próximos episódios para mim saber como que ia ser essa dinâmica, e principalmente o Shun, para ver se ele mudava, e ele mudou bastante, né? E sim, aí eu falei, é isso aí, garoto, vai que vai, né? Consiga, para que ele consiga se sim. abrir mais e o Dai tenha paciência, porque precisa de paciência para conviver com uma pessoa assim. Porque a pessoa, ela tá muito bem, É, daqui a pouco ela vai, se fecha, e o outro tem que, né, ter a paciência de dar o tempo que o outro precisa. Mas é assim com qualquer um, né? Ali ficou muito claro. com certeza. Então é isso, gente. E como a Elisa falou, vamos ter esses ajustes aí, mas é sempre buscando o melhor para vocês, né? Para que vocês continuem nos acompanhando aí nas É, nossas redes. e talvez a gente vai fazer alguns ajustes e pode ser que a gente vai acabar falando mais ou não. É, então, a gente quer falar menos, mas Falar de parece que a gente vai falar reality mais. show, a gente falou bastante, falou além do que imaginava. Então, The Já, Boyfriend já, está na Netflix. Você pode maratonar todos os episódios e lembra de no final passar no YouTube, Netflix Japão, para assistir esse especial. Foi a reunião dos 9 integrantes de The Boyfriend, do namorado, e os apresentadores. Os apresentadores também dão o charme deles na programação, nos episódios, e só corre para assistir. é isso aí. Aí a gente não falou dos apresentadores, porque senão a gente ia ficar 3 horas aqui. Mas Exato. os apresentadores têm realmente um charme muito, nossa, muito legal. Tudo é um conjunto de coisas, gente. Então vai assistir, não perca não. Vai ser, assim, não é só diversão, não é diversão, mas autoconhecimento, tem um monte de coisa aí que agrega Uhum. valor. Quem tem olhos, verá. É isso aí. Então, arroba DoraCast Oficial no TikTok, no Instagram, no YouTube e DoraCast nos streamings. Alguns streamings. Procura que você encontra. Até o Quem próximo procura, episódio. acha. Quem procurar, acha. Até o Até próximo mais. episódio.